Bom, vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Até agora, então, eu falei para vocês sobre os conceitos de língua e linguagem, né? Baseado, então, ali trouxe textos para leitura dos professores Fiorin e Faraco, né? Dois grandes linguistas brasileiros, em que a gente abordou, então, esses dois conceitos. Então, vimos que linguagem é toda forma de comunicação, toda forma de interação humana, né? É o que nos faz, é o que faz com que nós sejamos seres sociais, né? E é aquilo que faz a nossa mediação com a realidade, certo? Tanto a nossa mediação com o que existe na realidade, quanto a construção dessa realidade, né? Tudo que existe, existe por meio do uso da linguagem, que é o ato de comunicação humana, né? E a forma principal, né? A forma que a gente utiliza para fazer o uso da linguagem verbal, né? Que é aquela que se manifesta por meio dessa comunicação, né, que eu estou usando aqui, por exemplo, agora, né, seja ela falada ou escrita, é a língua, né? A língua nada mais é ali, então, do que um conjunto de signos, né, um conjunto de símbolos que vão representar as coisas, né? E aí, cada língua vai ter ali palavras, né, signos diferentes para representar às vezes as mesmas coisas, né, em relação aos objetos, às vezes coisas diferentes quando nós vamos pensar em conceitos e etc. Beleza? Então, esses daí eram os conceitos de língua e linguagem. Aí, eu estava falando um pouco para vocês também que quando a gente faz o uso da língua, né, a língua ela não é uma coisa única, ela não é homogênea. A língua ela é sempre heterogênea. Ela depende muito dos grupos que a utilizam, né? E aí vão existir diferenças, né? Dado os diferentes grupos que vão fazer essa utilização, que é aquilo que na última aula a gente viu, né? Na penúltima, na verdade, que o professor Faraco chamou de a norma normal, né? Então, toda língua vai ter uma norma. Norma, o significado de norma, na verdade, seria uma regularidade do seu uso, né? A forma como nós usamos a língua para nos comunicarmos. E aí as diferentes comunidades, mesmo de falantes de uma mesma língua, vão atribuir normas diferentes dependendo do tipo de comunicação, né? Ou seja, da forma como se organiza a comunicação, seja por meio de expressões, de construções de frases ou de uso de termos específicos, né? É, as comunidades diferentes vão construir normas diferentes, que é aquilo que o Faraco chamou de norma normal, as normas normais, ou seja, aquelas que elas surgem a partir do uso da língua, né? Então, se a gente conversa com uma pessoa de uma região diferente, às vezes ela usa alguns termos diferentes, às vezes algumas construções de frases diferentes, alguns tempos verbais, alguns pronomes, né? Algumas pessoas de conjugação e tudo. Porque a norma normal de uma região para outra ela pode mudar, né? Essa mudança ela pode ser regional, ela tem valores históricos, né? As normas normais vão se constituindo ali historicamente, né? E a gente viu que existe, então, como existem normas diferentes, normas normais diferentes, existe o que a gente chama de variação linguística, né? Que ela se dá justamente por conta dessa heterogeneidade própria da língua, heterogeneidade que se dá por conta ali de coisas como fatores geográficos, né? Fatores sociais, fatores históricos, né? Às vezes fatores não só históricos, mas de faixa etária mesmo, né? De gerações diferentes, às vezes de jargão profissional, né? E etc. Então, isso é o conceito ali da variação linguística, beleza? E aí a gente viu que entre as normas normais existe uma, né? Ou seja, um tipo de variação linguística que é aquela que podemos dizer que tem mais prestígio dentro da nossa sociedade, que acaba sendo aquela que é adotada dentro dos textos escritos, né? Que é o que a gente chama de norma padrão, certo? É,
A norma padrão ela se constitui, então, de um tipo de uso dos termos, das estruturas, né, de uma língua, da forma de se organizar as frases, de se fazer sequência, de se construir a coesão em um texto, por exemplo, que é aquilo que é tido como o aceitável, o padronizado, aquilo que é o modelo, aquilo que acaba se seguindo, né? Então, que, por exemplo, é o que a gente acaba seguindo para escrever um TCC, é o que é seguido no livro didático da escola, né? É o que a gente vai seguir para fazer uma monografia de mestrado, para fazer uma tese de doutorado e etc. Beleza? E aí, eu passei para vocês alguns itens ali que costumam gerar mais dúvidas dentro do uso da norma padrão, como, por exemplo, uso de vírgulas, né? Questões de pontuação, falei um pouco de colocação pronominal e falei de um aspecto específico da regência verbal, que é a crase, que acaba gerando bastante dúvida. Aí outras partes como coesão, a estruturação da frase, né, a melhor estruturação, a gente vai ver quando chegar na parte de coesão, tá? Eu vi que teve uma mão levantada aí para fazer uma pergunta. Quer fazer a pergunta agora? E aí eu vou entrar na parte nova. Professor, é que o slide não tá mudando, é isso mesmo? Isso, eu ainda não mudei, tá? Ah, Eu ainda tá, estou fazendo a ótimo. introdução. Tranquilo. E aí, pessoal, isso daí foi tudo para introduzir que hoje a gente, né, muda um pouco a chavinha, continuando a mesma coisa, mas a gente vai um pouco além. A gente vai entrar no conceito de discurso. É óbvio que é um conceito correlato, né? Ou seja, ali que se relaciona com de linguagem, de língua e tudo, dessa coisa da construção, mas o discurso, ele já vai entrar dentro daquilo não só da organização textual, né, mas da organização de todo o sentido, né, que a gente vai ter dentro de diferentes áreas, né. Então, eu vou explicar meio passo a passo para vocês, e aí eu vou chegar onde eu quero falar, né, que é para falar um pouco depois sobre o discurso acadêmico, sobre a construção aí do texto de pesquisa, do texto acadêmico, que tem as suas especificidades, né? Mas a gente vai passar um pouco, primeiramente, pelo conceito de discurso. Eu vou me basear, né? Eu sempre me baseio em algum autor, então, assim como para falar um pouco de língua e linguagem, eu me baseei ali no Fiorin, né? Para falar sobre o conceito de norma, eu me baseei no Faraco. Agora, para falar sobre discurso, eu vou me basear num filósofo francês chamado Michel Foucault, né, que viveu de 1926 a 1984 e foi um professor do Collège de France, né, de 1970 até a sua morte em 1984. Foi ali um dos filósofos, um dos pensadores mais importantes do século XX, né, um dos pensadores revolucionários ali dos anos 60, né, daquele movimento que a gente chamou de estruturalismo nos anos 60, apesar das ideias dele terem ido, né, um pouco além daquilo que a gente tinha como estruturalismo, né? E como bom filósofo, ele falou praticamente sobre tudo, né? Então, a ideia central dele era fazer uma análise de como se dão as relações, como são construídas as nossas relações dentro da sociedade, historicamente e no presente. E ele, né, percebeu ali nos seus ensaios, né, nos seus, é, enfim, nos seus textos, né, conforme nas suas pesquisas, que muita dessa forma da gente se relacionar, né, dessa relação interna da sociedade, da construção do que é a relação social, ela se dava pelas relações de poder, né? E as relações de poder, elas são muito marcadas pelo uso da linguagem na forma dos discursos, né, na imposição dos discursos. Então, a gente vai dar uma olhada, claro, tem bem mais coisa, né? Esse é o centro do pensamento dele que vai se expandindo para vários assuntos, mas a gente vai se concentrar especificamente nesse aspecto, né? No aspecto do discurso, que é o que nos interessa e que já dá uma boa ideia ali do pensamento do Foucault, tá? Então, olha só, o Foucault ele criou uma teoria do que é o discurso, né? Uma compreensão do que é o discurso. Então, assim, o Foucault ele reconhecia, obviamente, a existência da linguagem como aquilo que
faz a mediação, né, das relações humanas, e não só faz essa mediação, mas também cria essas relações humanas, e da língua como aquilo que é o que porta a linguagem, né, a forma como nós usamos a linguagem na sua forma verbal, né. Mas o que o Foucault dizia, né, também, né, é que por meio da linguagem nós fazemos a construção de discursos, né. Discurso não falando só no senso comum, né, da coisa de uma pessoa que sobe num palanque e começa a discursar para outras. Não, discurso num sentido de um conjunto assim de construções que a gente faz por meio da linguagem, né, de construções linguísticas e que acabam se tornando ali uma esfera do discurso, né, um tipo de área, né? Então, por exemplo, o discurso acadêmico, o discurso jornalístico, o discurso publicitário, né? Então, que tem muito a ver com um conjunto assim de textos, de enunciados, né, de discursos internos que vão compor o que é esperado dentro daquela área. E aí o Foucault dizia, então, né, na sua teoria do discurso, que o discurso, né, ou seja, essa forma de construção da linguagem para a gente construir os conhecimentos sobre as coisas, né, ele era em muito responsável pela construção das relações de poder dentro da sociedade. A gente já viu uma dessas formas, a norma padrão, por exemplo, né, ela ser colocada como aquela que é a norma privilegiada, né? A gente vê a origem, de onde ela vem, dos meios urbanos e etc. É um exemplo disso, mas é claro que Foucault vai muito mais além. Mas vamos por partes aqui, então. Então, na teoria do discurso dele, nós temos quatro conceitos principais, que são o conceito de enunciado, o conceito de prática discursiva, o conceito de sujeito do discurso e o conceito de heterogeneidade discursiva. Então, enunciado, prática discursiva, sujeito do discurso e heterogeneidade discursiva, beleza? Então, olha só, para o Foucault, uma forma da gente compreender a nossa realidade né, analisar discursos. E vocês vão perceber pela minha fala, né, que a análise de um discurso, né, a análise do discurso, que é inclusive uma área do conhecimento e tudo mais, uma área de pesquisa, ela pode passar pela intenção de analisar aspectos do próprio discurso mesmo, ali, contradições internas ou o sentido daquele discurso, ou seja, analisar a parte da construção do discurso mesmo, mas se vocês forem pensar bem, todo tipo de trabalho que a gente faz, trabalho acadêmico, né, ele passa pela parte de analisar o discurso, né? O que você faz, por exemplo, para construir o seu TCC, né, aqui da especialização? Você vai fazer a leitura de textos teóricos que estão dentro do tema que você vai abordar, ou seja, você vai buscar uma compreensão do que já se tem, né, sobre aquele discurso, e aí você vai chegar a uma produção que não surge no nada, né? Ela se baseia no que já foi feito, seja para, né, corroborar ou para negar, né, ou para contradizer. Então, analisar um discurso, né, não é só essa coisa de você ver os mecanismos do próprio discurso, a estrutura do discurso, né? Perceber ali o modo de construção dele, o que tem bastante a ver com a parte da linguística, tudo, né? Mas se a gente for pensar, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente está analisando o discurso do que foi feito sobre aquilo que a gente está pesquisando, né? Se eu vou pesquisar intertextualidade, existe um motivo para isso, né? Existe um fator histórico para a intertextualidade ser colocada como algo importante hoje em dia na escola, por exemplo, ter se tornado um objeto de pesquisa, né? Para as metodologias ativas, por exemplo, né? Ser algo pensado hoje como... Então, existe um contexto para tudo isso, né? E como que a gente chega nesse contexto? Como que a gente chega, né, nas ideias para o nosso trabalho?
a partir dos discursos que já foram feitos sobre isso. Então, entendem? A gente existe dentro dos discursos, né? Que são feitos, claro, com o uso da linguagem, com o uso da língua, mas o discurso ele vai um pouco além, né? Ele é isso da gente estar dentro de uma área, de uma compreensão, né? Então, o Foucault ele dizia que para a gente analisar um discurso, a primeira coisa é que é necessário você recusar as explicações únicas, fechadas e definitivas, e além disso, as explicações simples e a busca por sentidos ocultos que fujam do próprio texto, né? Que é uma coisa muito comum, às vezes, isso, né? E que antes da gente pensar nesse método do Foucault, né, nessa forma como o Foucault pensava o discurso, até hoje é bastante comum, mas era mais ainda. Era aquela coisa, o interpretar o texto era você ler e aí você ia buscar os sentidos ocultos, era aquela ideia do o que esse autor quis dizer, né? Ou então você já busca alguém que fez uma interpretação e toma aquilo como uma verdade definitiva. A ideia da explicação única e fechada, né? Que não pode ser discutida. Que também, se a gente for pensar nisso, né? Dentro, quando a gente vai tentar fazer uma escrita acadêmica, né? Quando a gente vai tentar se dedicar à pesquisa, essa ideia de pensar sobre as coisas é muito perigoso, né? Porque não é que você vai abandonar os outros textos que já existem, mas você vai dialogar com eles e olhar para eles de forma crítica, né? E não buscar, tipo, eu li um livro sobre tal assunto e, sei lá, o livro está bem escrito, eu aceitei aquilo como a verdade definitiva, né? Aquela é a única explicação para tal coisa. Não, às vezes pode ser que seja, né? Mas é essa ideia de você estar aberto a pesquisar mais, a fazer mais leituras, a conseguir buscar, enfim, a nunca fazer essa análise, essa interpretação do que você está vendo como uma coisa fechada, né? Sempre ter uma visão crítica, né? Que fuja das explicações que sejam simplórias, né? No caso, e dos sentidos ocultos. A ideia dele é de quando a gente analisa um discurso, né? A nossa análise, a nossa leitura, ela deve ficar no nível do próprio discurso. Ou seja, se eu estou lendo um texto, a compreensão daquele texto estão nas palavras que estão escritas no texto, certo? Professor, mas quer dizer que eu só tenho que entender o texto literalmente, então não existe um contexto? Claro que existe um contexto, só que o contexto para um texto, olha só que repetição, contexto para um texto que eu estou lendo, ele é feito de outros textos, né? Que vão abordar o mesmo assunto. E é aí que a gente entra na esfera do discurso, entenderam? Quando a gente, dentro desse conjunto dos textos, né, a gente consegue dialogar e entender um discurso sobre alguma coisa, sobre algum assunto, certo? Mas para ele, então, a boa interpretação, a boa análise de um discurso, de um texto, né, ela deve ficar dentro do próprio texto, dentro do próprio discurso, né? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês, trazendo para não entrando tanto em especificidades acadêmicas assim, tentando deixar mais no mundo real. Vamos dizer que eu quero compreender um discurso político, eu quero compreender as diferentes correntes políticas que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo, né? Seja quem está no governo, quem está na oposição, quem está, enfim, e etc. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e ficar vendo o que o político X ou político Y dizem na televisão? Eu vou ler uma entrevista qualquer, né? Eu vou prestar atenção num pronunciamento, né? Eu vou, né, ver as notícias também. Só que o que mais que eu tenho que fazer para eu entender de fato, a fundo? Olha só, tudo isso eu estou falando ficando no texto. Ó. Eu li uma notícia, eu vi o que está na notícia. Eu vi um pronunciamento, eu vi o que está no pronunciamento. Mas vamos dizer que eu vi um pronunciamento de um político qualquer, ou seja, eu vi aquele texto, né, o que ele está falando, ou eu li em algum lugar, enfim, mas, ao mesmo tempo, eu já tinha lido o plano de governo dessa pessoa e eu encontro contradições
entre o plano de governo e o que a pessoa diz num pronunciamento. Ou eu li notícias que trazem ações de determinado político, mas e aí dentro do pronunciamento eu vejo contradições com aquilo que são as ações que foram trazidas nas notícias que eu li, né? Vamos dizer que eu fiz uma boa leitura, né? Que eu não fui atrás só de fake news e tudo mais. Então perceba que se eu fizer isso, eu consigo perceber, vendo, sei lá, esse pronunciamento que eu estou falando desse político, eu consigo olhar e falar, essa pessoa é contraditória, ou seja, essa pessoa está mentindo. Mas como eu percebo isso? Porque eu consegui buscar dentro de textos, olha só, não fiquei fazendo interpretações ocultas e nem aceitei uma explicação única e fechada. Eu não olhei só o pronunciamento e falei, isso que ele falou é a pura verdade. Eu, por meio de várias fontes, né, da minha pesquisa, eu consigo perceber pelas ações, pela leitura de um plano de governo, né, enfim, pela leitura de diferentes coisas, ao olhar aquele pronunciamento e falar, essa pessoa é contraditória, provavelmente está mentindo. Vamos dizer uma pessoa que não tem conhecimento de nada, né, não tem nenhuma dessas leituras que eu falei. Ela cai de paraquedas e ela simplesmente assiste esse pronunciamento que eu estou falando. Está lá o político falando, ele ouve belas palavras, né, e fala, olha só, que pessoa séria, né? Entenderam a diferença? Então, assim, a análise, a boa análise de um discurso para o Foucault, ela deve ficar dentro do próprio discurso, do próprio texto. Mas é claro que o que é o discurso? Um texto ele não morre só nele, ele existe junto com outros, né, textos que nos fazem ter uma compreensão do todo, que é o que está ali no terceiro item. Analisar o discurso é dar conta de relações históricas, práticas concretas que estão vivas, presentes nos discursos. Ou seja, se eu ligo na TV e assisto ali a CPI, que está tendo a CPI da Covid, né? Eu não vou assistir aquilo, sentar e assistir assim, falando, nossa, isso até pode acontecer, né? Eu sentar e assistir falando, nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Eu caí de paraquedas. Eu vou ter uma interpretação, provavelmente. Agora, se eu já tenho um conhecimento do noticiário, né, do que vem acontecendo já há algum tempo, se eu já tenho uma certa leitura, se eu já tenho ali uma diferença entre a expectativa, o acontecimento real, se eu consigo ver dentro das falas, eu consigo pegar quais são as contradições, porque eu já sei dos acontecimentos anteriores, que eu já os acompanhei em outros discursos, em outros textos, eu consigo fazer uma interpretação mais completa. Ou seja, eu consigo analisar melhor o discurso, porque eu consigo perceber as relações que estão ali dentro. O contexto que também é formado por outros textos. Deu para entender isso mais ou menos, né? Isso é para dar um exemplo para vocês. Dentro da prática acadêmica, por exemplo, quando eu lembro que alguns de vocês já tinham feito mestrado, né? Outros talvez o TCC vai ser a primeira experiência. Por que que quando você define um tema de pesquisa, você precisa fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Ou seja, o que já foi dito sobre aquele tema. Para você não correr aquele risco de repente ter uma ideia qualquer e aquilo que você pensou sobre aquela ideia já foi dito ou já foi desacreditado, né? E você está ali pensando que você descobriu a roda, né? Então, ser um bom pesquisador é você conhecer o que já foi feito sobre a área, é você conhecer o discurso que existe, né, sobre aquilo que você vai pesquisar, para que aí você possa construir o seu próprio discurso, ou seja, o seu próprio conhecimento, a sua própria contribuição para determinada área. Entenderam? Agora eu trouxe um pouco mais especificamente para a parte acadêmica, ou seja, do mesmo jeito que eu vou entender mais sobre as coisas da sociedade, como a política, se eu estiver mais bem informado, ou seja, se eu conhecer os discursos que circulam, né, essas práticas vivas da sociedade, eu vou ser também o melhor pesquisador se eu souber, né, eu tiver pesquisado o que já foi dito sobre o tema que eu estou pesquisando. Então, vamos dizer, se eu vou pesquisar intertextualidade, eu vou fazer um trabalho sobre intertextualidade. É óbvio que eu vou ter que buscar autores
que já falaram sobre isso, que já trabalharam com isso, para eu ver se o tema que eu estou propondo, né, ele sei lá, se ele é bobagem, se ele é válido, se ele já foi muito trabalhado, se tem algo novo para eu trazer, se não tem, se dentro de algo que já foi trabalhado eu posso trabalhar algum aspecto ali, né? Porque no TCC você não precisa trazer algo novo, né? Mas dentro de um discurso que já existe, você pode trabalhar uma coisa específica, algum aspecto dele lá dentro de uma questão teórica que já foi colocada, né? Então, você está fazendo o quê? Você está fazendo um tipo, né, uma forma de analisar o discurso. Você não está analisando a construção do discurso em si, mas você está participando, né, desse mundo dos discursos, né? Você está ali tomando esse conhecimento, está dando conta dessas relações históricas, ou seja, de como esses discursos são construídos, das motivações deles, né? De se eu estou dentro de um tema, o que já foi feito, por que que já foi feito, o que deu errado, por que que o que deu errado e o que deu certo. Então eu consigo pensar sobre essas coisas. Claro, quanto mais eu me aprofundar, mais criticamente eu vou conseguir pensar e mais embasamento eu vou ter, né, para falar sobre isso. Então, a ideia de analisar um discurso, ela é essa, né? Eu posso me voltar para o discurso em si, para a própria formulação do discurso, né? Que é a ideia que o Foucault vai trazer. E isso que eu estou falando para vocês, que é você conhecer os discursos, né? Ou seja, conhecer a determinada área, o que é feito, como é feito, né? Qual é a forma, né? E o conteúdo, para você conseguir pensar criticamente e também contribuir, tá? Olha só um exemplo para vocês, né? Se eu vou analisar textos oficiais sobre a educação, o que que isso significa? Primeiro, eu preciso escapar daquela interpretação mais óbvia, que seria pensar o que está por trás dos documentos. Por exemplo, eu vou lá, leio a LDB, né? Aí eu paro e falo assim: mas a intenção deles aqui é fazer tal coisa, blá, entendeu? Eu vou tentando interpretar meio usando um conhecimento de mundo que está fora do discurso para eu chegar ali a uma conclusão. Não. O que seria o certo, ao invés de eu buscar essa interpretação do que está por trás dos documentos? É eu procurar explorar ao máximo os materiais. Se eu quero ver o que está por trás de um documento, o que que eu faço? Eu vou atrás de um outro documento correlato, né? Ou seja, de um outro documento que esteja tratando do mesmo assunto. Vamos dizer, eu estou lá com a LDB. Um outro documento em que eu posso voltar é a Constituição, né? O que a Constituição fala sobre a educação? Aí eu posso, de repente, buscar, para eu entender o contexto da Constituição, eu posso buscar alguns textos sobre a história da época, né? Sobre o período da ditadura, sobre o período pós-ditadura, sobre a formação da Constituinte, né? Qual foi o contexto, mas entenderam? Eu fazer a pesquisa, né? E não simplesmente olhar e falar, eu acho, aqui tem coisa, hein? Nesse documento, eu, na busca, primeiro, dentro do próprio material, eu vou buscar qual é o conteúdo que tem lá, né? Quais são os conteúdos discursivos que tem lá, e aí, na relação desse material com outros materiais, né, que tenham a mesma abordagem, então, no caso, sei lá, autores que falem sobre a história da educação no Brasil, a própria Constituição Nacional, né, dados estatísticos, tudo, aí eu vou entender, aí sim eu vou entendendo melhor o que está naquele documento, mas por meio da análise de outros documentos, de outros textos, de outros elementos que compõem o discurso, né? E não simplesmente olhando ali, pensando, conhecimento de mundo, pá, é isso, é isso, é isso. Pode ser que minha conclusão seja a mesma, no fim? Pode ser que eu olhe, de repente, se eu já tenho conhecimento de mundo, né? Por exemplo, às vezes tem coisa que eu olho, eu já conheço os documentos, eu vejo um documento novo, vamos dizer, sai um documento novo no IFE, no Instituto Federal, aí eu vou ler, né? Eu já sei mais ou menos a partir de qual das leis ali do IFE aquele documento está sendo baseado. Mas é por quê? Por já conhecer os documentos, né? Por estar em coordenação de curso, tudo. Então, assim, eu já conheço o geral maior daquele discurso. Como que eu faço quando eu não conheço? Eu preciso pesquisar.
explorar os materiais. Por que isso? Porque os materiais eles são uma produção que ela é histórica, ela é política, né? Então as palavras elas não são nem só os signos ali, né, que estão para a gente ler e ver o que quer dizer cada palavra, e nem também algo ali como se fosse um feitiço, né, que tem todo um sentido por trás. Não, elas são construções, mas a linguagem ela é feita de práticas, né? Que volta na questão da linguagem. Se a linguagem ela é a nossa forma de comunicação, de entender a realidade, de criar a realidade, se a realidade já está criada, então nós já temos os vários discursos, ou seja, as várias áreas que compõem a nossa realidade. Compreender a realidade é compreender essas áreas, é compreender esses discursos. Como que eu compreendo os discursos? Indo aos próprios discursos, tá? E não. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu vou ler os textos que eu estou abordando, que eu estou pesquisando. Eu vou ali na fonte, direto, eu vou no texto, né? Não no resumo sobre o texto, não no que alguém falou, não em uma introdução que, sabe, eu vou direto no texto, porque é ali que eu vou tirar o conteúdo, é ali que eu vou conseguir extrair o que eu quero. Aí, conhecendo o texto, que eu vou conseguir fazer a ligação dele com outros textos. É isso que faz o bom pesquisador, né? Então, olha só, o Foucault, então, eu falei um pouco para vocês aqui, né, só para voltar, essa questão do que analisar, né, um discurso. Aí ele fala sobre a ideia de discurso e as relações de poder, né? Vocês vão entender que isso também tem um pouco a ver com a ideia da pesquisa, tudo. Então, o Foucault dizia o seguinte, que não existem estruturas permanentes responsáveis pela constituição da realidade. O que isso quer dizer? Vamos dizer que uma pessoa diga que tal coisa é de um jeito porque sempre foi daquele jeito. Aquilo nunca vai mudar. Isso não existe, né? Tudo são construções sociais, não existem estruturas permanentes, né? Tudo ali é criado por um discurso. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Na Constituição brasileira, né, voltando aí para o campo da, daquilo que constitui o que a gente chama do nosso país, né? Tem um artigo ali que diz, eu não me lembro qual artigo, tá? Eu não me lembro o texto exato, mas o artigo diz mais ou menos que o casamento é aquilo que é reconhecido, é reconhecido o casamento quando nós temos uma união, né, feita do modo civil entre um homem e uma mulher. Beleza, a Constituição foi feita em 88. Vamos pensar nas relações de poder, relações políticas, relações sociais. Na época, ali nos anos 80, né, os homossexuais eram quase vistos como criminosos, né? A OMS ainda considerava a homossexualidade uma doença, e etc. Hoje nós vivemos num contexto diferente, né? Hoje, dentro ali da ideia das pautas identitárias de minorias, né, os homossexuais conseguiram muito mais respeito dentro da sociedade. Ainda não é o ideal, mas são muito mais respeitados do que eram nos anos 80. Não sei se todos vocês ali já estavam vivos nos anos 80, né? Mas, por exemplo, a AIDS ela era considerada uma doença trazida pelos homossexuais, uma doença de homossexuais, né? A homossexualidade era considerada uma doença ainda pela OMS. Então, assim, quem era gay tinha que viver no armário. Hoje não é mais assim, né? Então aí nós, em vários países, nós tivemos reinterpretações dessa ideia de que o casamento é uma união entre homem e mulher. E aí aqui no Brasil isso foi em 2012, eu acho, 11 ou 12, eu não me lembro a data. E aí alguém entrou com um enfim, entrou lá com um recurso na STF, né, que queria se casar e tudo, e aí fizeram o julgamento da questão do mérito da questão, e aí a consideração foi justamente essa, né, de que a Constituição foi escrita sobre uma outra, né, concepção ali de sociedade e tudo, e que
né, dentro da evolução da sociedade, nós tivemos uma mudança em que, dentro da realidade de hoje, existem muitos casais gays, né, e, por que não, eles teriam o direito de se casar. Então, olhem só, as estruturas não são permanentes, né? Nós tínhamos um discurso específico, nesse caso que eu estou falando, um artigo da Constituição que dizia: casamento é isso, é união entre homem e mulher. A Constituição ainda falava em união civil. Se a gente fosse pegar lá no século XIX, a primeira Constituição brasileira, o casamento só era reconhecido se ele fosse na igreja, se ele fosse reconhecido pela Igreja Apostólica Romana, né, que era a religião oficial do Brasil, a religião católica. Outra coisa que a Constituição mudou, né? Liberdade religiosa, então a pessoa pode ter a religião que ela quiser. Antes, não, você nem precisava perguntar no censo qual era a religião da pessoa, porque o catolicismo era a religião oficial, o Estado não era laico, né? Ali no século XIX, tudo. Então, olha só, a gente passou do casamento que era entre homem e mulher reconhecido somente pela igreja, para o casamento entre homem e mulher civil, né? Não precisa, a pessoa pode casar na igreja se quiser, mas não é esse que é o reconhecido. Para casamento não precisa necessariamente ser entre homem e mulher. O que é isso? Mudança de estruturas. As estruturas não são permanentes. Como que a gente tem a representação dessa mudança, né? Discursos. No caso que eu estou falando específico, o discurso de lei. O discurso não precisa ser só de leis, tá? Ele pode estar em outras esferas. Mas nesses casos específicos, né, depois de muita discussão em outras formas de discurso de textos, nós chegamos à forma da lei, que é o que nos rege, né? O que rege a nossa vida em sociedade é um discurso. É ali um pedaço de papel com leis escritas, né? Como eu sei que eu tenho que declarar o meu imposto de renda? Porque alguma lei diz que é obrigatório, né? E eu sei que tem que fazer. Ninguém precisa vir bater na minha porta, ou declara imposto de renda, né? Por quê? E mesmo que alguém viesse, ele ia estar, né, se comunicando comigo. Então, assim, os discursos, eles vão, né, nós entendemos a realidade se nós dermos uma olhada para eles, mas as estruturas, elas não são permanentes. Assim como a língua muda, os discursos, as intenções deles, o contexto também muda, né? Então, o discurso ele é uma prática social que se produz em razão das relações de poder. Relação de poder é isso que eu falei, né? Então, por exemplo, você tinha uma imposição que estava ali na forma da lei, na forma de um discurso, mas que ela vinha de algo, né, que vinha de antes, né? Não é que aquela lei falou e aí virou assim. Como a sociedade era assim, a lei ficou daquele jeito, que dizia o casamento é a união civil entre homem e mulher, mas aí você consegue as relações de poder, elas se alteram, nesse caso elas se equilibram, né? Você tem minorias que conseguem, né, ali de alguma maneira lutar pelos seus direitos, e aí você consegue ter uma alteração nisso que eu falei, né, do casamento necessariamente entre homem e mulher, hoje não mais. Por quê? Você tem uma mudança nas relações de poder, muda-se o discurso, né? Então hoje você tem ali, por exemplo, a decisão lá do STF, então, que faz uma nova leitura desse artigo da Constituição. Estão entenderam? O discurso, ele se produz a partir das relações de poder, né? Ou seja, ele é um fruto, mas ao mesmo tempo ele cria as relações de poder. Então, o discurso ele não é só uma descrição da realidade, ele não é só uma forma da gente entender, ele não é só um efeito, ele dá forma a essa realidade, estabelece as relações sociais. As leis são um exemplo disso. Um contrato é um exemplo disso, né? A própria, quando você dá um livro didático para um aluno, para ele e você fala, você tem que entender o que está aqui, né? É também uma forma, é uma relação social ali, né? Está havendo uma mediação, né? Por meio do quê? Ali de um texto, por meio do discurso, no discurso ali da escola, no caso, né? Que é a aula, o livro, o caderno, né? A gente aí no dia a dia, né? Como a gente sabe o que não pode fazer dentro das relações sociais, nós temos as leis, né? Então, isso não é só uma descrição da realidade, é o que estabelece também as relações sociais, por meio do discurso.
As regras de formação dos conceitos não estão na mentalidade nem na consciência dos indivíduos, mas sim no próprio discurso que se impõe a todos os que falam e tentam falar em determinado campo discursivo. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos dizer que você vai fazer uma pesquisa, né? Você está dentro dessa pós que é uma especialização em estudos interdisciplinares. A partir do momento que você já entrou aqui, né, o que você vai trabalhar, pelo menos na sua formação aqui dentro, né, aí a ideia é que você consiga levar depois para o seu, né, para o seu dia a dia, tudo, é o quê? O tema já está muito especificado. Você entrou nessa pós, nessa especialização, para ver um pouco, né, se aprofundar nesse trabalho com interdisciplinaridade, certo? Você está fazendo os estudos interdisciplinares pensando nisso. Ou seja, a partir do momento que você colocar isso em prática, seja só no seu TCC ou na sala de aula, né, não é algo que você está inventando. Tudo bem, tem a sua consciência de que você vai colocar em prática, mas você entende que aquilo que você está colocando em prática é um discurso que já existe, né? Ou seja, quando o indivíduo ele fala, ele age, ele está dentro de um campo que já existe. Quando a gente se forma na faculdade, já é assim, quando a gente se forma na escola, a gente vai sendo moldado dentro dos discursos existentes, certo? Então, assim, os conceitos, eles não se formam na nossa mentalidade individual, mas sim na nossa mentalidade coletiva, né? Dentro disso que a gente chama de sociedade. Quando a gente vai agir, a gente age dentro de um discurso que já existe. A gente pode mudá-lo, né? Fazer coisas diferentes, mas a gente parte sempre de algo que já existe, né? Porque a nossa relação com o real, ela é mediada pela linguagem, pelos discursos, certo? Então, olha só, aí, então, eu falei para vocês sobre a análise do discurso, né? O que é analisar bem o discurso. Agora eu falei sobre o discurso como aquele que não só descreve a realidade, mas também a cria, né? Cria essa realidade, né? Cria as nossas relações sociais e impõe certas coisas, que os discursos eles surgem dentro dessas relações de poder. E agora eu vou falar sobre o que o Foucault chamou de enunciado, né? O enunciado, então, ele diz, né, que o discurso é um conjunto de enunciados que estão dentro da mesma formação discursiva. Vou citar um exemplo específico aqui, que seria o discurso acadêmico, né? Quando você vai escrever, vocês vão perceber que existe uma forma. Eu vou até trazer, quando a gente for trabalhar a parte de TCC, tudo, eu vou trazer já o template, né? Ou seja, um modelo de como vai ser que vocês vão meio que seguir. Essas formas prontas, né, fazem parte daquilo que já é esperado dentro de determinado discurso. Então, seja a forma como você vai trabalhar, a metodologia que você vai usar, o jeito que você vai estruturar o texto, né? A construção da forma do texto, isso tudo faz parte já de uma esfera discursiva, ou seja, do próprio discurso, né? Da formação discursiva. E aí, os diferentes discursos dentro dessa formação discursiva dessa esfera são os enunciados, que é o nosso próprio texto, a nossa própria fala, né? No meu caso aqui eu estou dando uma aula. Eu estou dentro do que se espera da formação discursiva de um professor, né? A forma de organizar a aula. Então, você vê, hoje em dia tem essa organização dos slides. Antes eu faria numa lousa, talvez se fosse presencialmente eu ficaria puxando tópicos numa lousa, né? O jeito de eu me importar, o fato de eu estar falando e vocês ouvindo, né? De eu trazer tal coisa, eu trazer aqui os conceitos e vocês fazerem as perguntas. Tudo isso é o que é esperado já dentro dessa formação discursiva. O que eu estou fazendo aqui, eu especificamente, individualmente, é um enunciado, né? No caso desse enunciado que eu estou fazendo agora, eu tenho um referente, que é o assunto, chamei ali de princípio de diferenciação, que é o nome que o Foucault dá, porque o assunto é o que diferencia um enunciado do outro, né? Então, no caso aqui, eu estou falando sobre o próprio discurso, né? Esse é o meu referente, tá? Nós temos o sujeito, que é uma posição a ser ocupada, né?
No caso, o sujeito não sou eu, Rafael, né? Quando você vai escrever, não é necessariamente você, autor, mas é o seu status enquanto está falando. Então, no meu caso aqui, é um status como professor do Instituto Federal, professor aí do curso de especialização, da pós-graduação, certo? É um modo de organizar um enunciado diferente de se a gente estivesse sentado ali numa mesa de bar discutindo Foucault, sei lá, todo mundo leu, todo mundo tá ali na faculdade leu o texto e estamos ali num pé de igualdade e tudo mais. Pé de igualdade no sentido que eu quero dizer, todo mundo falando, não precisa chegar a conclusão nenhuma, não precisa ser sistemático, né? Estamos só falando por falar, entendeu? Então, assim, o sujeito não depende tanto do indivíduo em si, mas da posição que ele está ocupando, do status dele, tá? Ali enquanto falante, não necessariamente o status dele para sempre, né? Mas ali enquanto falante naquele momento. Então, vamos dizer, você vai fazer o seu TCC. Seu referente ao assunto ali que você vai abordar, o tema que você vai escolher, que você escolheu, e você como sujeito é um aluno. Sei que vocês são professores, mas no momento que você está escrevendo TCC, você está na posição como aluno da pós de especialização, que sabe que aquilo que você está escrevendo vai ser lido pelos seus orientadores, que vai ser avaliado por uma banca, que vai ser publicado na biblioteca, e etc. É uma posição diferente de quando você é um professor e está pedindo uma prova dos seus alunos. Entenderam? Você, como indivíduo, é o mesmo sujeito, mas a posição que você ocupa é outra. Mudou a posição que você ocupa, automaticamente nós temos uma mudança também ali da organização desse enunciado, de quem você é como sujeito ali dentro, do seu status, tá? Aí depois eu tenho outros dois tópicos que eu vou falar mais para frente, né, quando eu for falar de intertextualidade, que são o campo associado, que é o fato de um enunciado existir com outros, né, que é o interdiscurso, o intertexto, né, os textos que existem ali juntos, né? Claro, estou simplificando ali o que o Foucault disse, né, para introduzir, mas a ideia é um pouco essa. E a materialidade específica, que é a ideia do enunciado tratar de coisas efetivamente ditas, coisas que existem de fato, coisas que fazem parte do real, coisas que são ali, enfim, parte do próprio discurso. Beleza? Então, olha só. Então, aquilo foi a ideia de enunciado. Aí, o conjunto de enunciados que seguem uma regularidade, ou seja, que estão dentro de uma mesma área, do mesmo assunto, e é assim que a gente compreende o assunto, né? A gente busca os enunciados daquele assunto, eles criam o que a gente chama de formação discursiva, que é a esfera do discurso. Então, por exemplo, existe o discurso publicitário, discurso jornalístico, discurso político, discurso acadêmico, né? Então vamos dizer, o discurso jornalístico. Vocês já devem, vocês como professores devem ter ouvido muito falar já hoje em dia das fake news, né? O que são as fake news? Notícias falsas. E aí a gente vê que sim, tem muita gente que cai em notícia falsa o tempo todo, né? E tem muita coisa que acontece assim, eu olho e eu penso assim, antigamente, né, sempre se falava o seguinte, quer dizer, ainda hoje se fala, né? Mas aí como é que a pessoa encerrava uma discussão, né? A pessoa chegava com um boato, você falava, pesquise em outras fontes. O que que o pessoal fez da internet? Se vocês jogarem uma notícia falsa no Google, né? Uma notícia falsa qualquer que vocês viram. Existem, assim, um monte de sites que tem exatamente a mesma notícia, com os mesmos erros, às vezes usa a mesma foto, né? Que é a foto que nem deve se referir à pessoa de que ele está falando. Enfim, é o mesmo absurdo só que assim, se você fala para a pessoa pesquisar fontes, ela vai achar um monte de fonte. Só que, sabe, aquilo que os robôs reproduziram, né? Por quê? Qual que é a inocência dessa pessoa? Ela não entendeu o que é o discurso jornalístico, o que é a regularidade dos enunciados do discurso jornalístico. Qual é a ideia do discurso jornalístico? Primeiro, ele tem que buscar os fatos, a verdade, né? Segundo, ele tem que noticiar esses fatos da forma como eles são, né?
existem outros espaços para opinar, né, para trazer o ponto de vista, tudo. A notícia, de fato, ela vai noticiar o que aconteceu. E existe uma outra coisa no discurso jornalístico que a gente sabe, é que existem, aí sim, existem linhas editoriais diferentes. Então, de fato, vão existir jornais que defendem determinados pontos de vista, outros defendem outros, e a forma de abordar as notícias vão depender muito dessas linhas editoriais, né? Dessas preferências de ponto de vista. Como que eu identifico essas coisas dentro desse discurso? Conhecendo os enunciados. Segundo Foucault, não tem outro jeito, né? Não adianta eu ficar aqui sentado, olhar e falar, esse jornal só fala mentira, esse aquilo. Como que eu vou chegar a uma conclusão de qual é a linha editorial, sei lá, do Estado de São Paulo, do Estadão, por exemplo? Lendo o Estadão, comparando com outros jornais, né? Percebendo dentro desse discurso jornalístico, dentro dessa esfera do discurso, qual que é a desse jornal, né? Qual que é a linha deles? Por que que eles falam bem de um, mal de outro? Por que que eles noticiam tais coisas de um jeito determinado? Enfim, qual, qual é, quais são os enunciados que compõem aquilo, né? Nesse caso aí, dentro do discurso jornalístico, um jornal específico. A mesma coisa serve para os outros. Se eu for analisar o discurso publicitário, né? As intenções dele, tudo, o discurso político, que eu já citei alguns exemplos aí para vocês, né? De como a gente poderia fazer isso, e o próprio discurso acadêmico, né? É, às vezes, por que que a gente tem, por exemplo, se você vai publicar um artigo, você tem aquele peer review, né, que é a revisão pelos pares, né? Qual que é a ideia disso? É de que você tenha gente de gabarito, ou seja, que entenda os enunciados, que conheça profundamente os enunciados daquela área, ou seja, o discurso que a gente tem naquela área, e sejam capazes de julgar quando chega um artigo, né, um artigo novo para ser publicado na revista, sejam capazes de julgar se aquele artigo é bom ou ruim, né? E aí, em geral, uma revista científica ela vai ter uma nota maior conforme ela tem uma repercussão melhor dentro das pesquisas, ou seja, pesquisas de maior qualidade, que as pessoas vão procurar mais porque elas são, né, enfim, elas são pesquisas mais relevantes, digamos assim, né? Claro, isso eu estou falando assim, mais ou menos, tá? Sem entrar muito em detalhes. Mas essa ideia do peer review é justamente isso. Dentro do discurso acadêmico, eu fiz um artigo. Como que eu sei se aquilo nessa esfera discursiva é relevante ou não? É aí que a gente precisa conhecer os enunciados, ver a relação daquilo que eu fiz com o que já foi feito, ou seja, com o que circula na sociedade, com o que historicamente já circulou, para eu ter essa ideia, né? Eu não sei se todo mundo aqui já tentou, pelo menos, publicar um artigo acadêmico, né? Vocês sabem que é assim, né? Você manda, você fica esperando um tempo porque vai para algum avaliador, né? Que ele vai olhar o seu artigo e ele vai marcar por que ele é relevante ou não, o que está bom, o que está ruim, o que precisaria mudar. Por que que a gente tem banca, né? Se vocês vão fazer o TCC, vai ter uma banca. Porque o pessoal da banca, já tendo um conhecimento maior dentro daqueles enunciados formulados no que vocês vão fazer, no que vocês vão pesquisar, que eles vão ter ali. Então, com esse conhecimento dos discursos já feitos, uma forma de julgar, né, se aquilo é apropriado ou não, se aquilo está bom ou não, o que, que tem que mudar, o que, que é relevante ali ou não, beleza? Então, olha só, a formação discursiva é então um princípio de dispersão e repartição dos enunciados, segundo o qual se sabe o que se pode e o que deve ser dito dentro de determinado campo e de acordo com certa posição que se ocupa nesse campo. Que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Eu tenho a revisão pelos pares, o peer review, né? Então, eu já sei
que vai ter uma formulação. Ó, isso foge um pouco só daquele conceito de norma padrão que eu tinha falado, que é. Eu já estou lá com o meu texto, eu estou escrito certinho. Mas aí eu vou partir para a segunda parte, que essa pessoa escreveu um monte de abobrinha, né? Como é que eu vou chegar até isso? Espera-se, aí sim a formação discursiva, né? Um determinado padrão aí sim, da qualidade, do conteúdo, tudo. Como que eu vou identificar? Conhecendo essa formação discursiva. Se eu mando para um periódico, eu vou ter um avaliador, né, que é alguém que está ali imerso nesses enunciados, que os conhece, que ele vai conseguir julgar, então, essa qualidade do meu enunciado, do conteúdo que eu produzi. Beleza? Então, é mais ou menos essa a ideia. Os nossos atos de fala se inscrevem no interior de algumas formações discursivas e de acordo com um certo regime de verdade, o que significa que estamos sempre obedecendo a um conjunto de regras dadas historicamente e afirmando verdades de um tempo. Que tem a ver com isso que eu falei, também tem a ver com a nossa prática na sala de aula também, né? Interdisciplinaridade, né? Sei lá, foi o... Deixa eu ver uma pessoa qualquer aqui. Foi a Ana Carolina que um dia acordou assim, estava lá na cama dela, acordou e falou: Nossa, interdisciplinaridade é legal. Não, ela ouviu falar disso em algum lugar. Ela pode ter achado legal, entendeu? Mas, tipo, ela não acordou na cama dela e teve essa epifania, essa ideia. Ela viu, ela leu sobre, alguém contou para ela pode ter visto na faculdade, ela botou em prática, ela falou: Putz, é legal trabalhar assim e tudo. E aí ela foi trazendo. Entendeu? Aí a gente tem uma pós aqui, né, de interdisciplinaridade. Por quê? Porque isso hoje em dia está aí na ordem do dia, né? Está em evidência. É uma das verdades do nosso tempo. Se fosse ali, se a gente fosse ver numa sala de aula dos anos 70, né, dos anos 1970, a interdisciplinaridade não era nenhuma palavra praticamente, né? Era aquela coisa, tem essa disciplina, tem o conteúdo dela, né? O professor entra, passa ali na lousa, fala e vai embora, vai dar uma prova, entendeu? Então, essas mudanças que acontecem, elas acontecem por causa da gente, né? Por causa das pessoas que vão colocando isso no discurso do dia, vão trazendo esses enunciados, mas ao mesmo tempo, essas pessoas são parte disso, né? Quando isso se torna, dentro das relações de poder, algo mais dominante, né? Mesmo que você vá virar e falar, isso é uma bobagem, né? Ah, eu não gosto disso. Você vai precisar ter um embasamento. Por quê? Porque aquilo já é uma verdade do tempo. Então, até para você tentar mostrar que, não é, tá errado, você vai precisar saber do que você está falando, entendeu? É diferente de quando aquilo nem existe, nem é levado em consideração. Então, é claro que quando a gente está dentro de um discurso, né, a nossa fala, o nosso ato, né, ou seja, o nosso ato discursivo, né, a forma como a gente se põe, ela existe em um lugar e ela existe dentro daquilo que é considerado ou não verdade. Se eu vou pesquisar interdisciplinaridade hoje, né, é porque hoje isso é tido como algo válido, né? Há 40 anos, isso nem era pensado, né? Como é que vai estar daqui a, sei lá, 20 anos? Não sei, pode ser que nem exista mais separação em disciplinas, né? Pode ser que, por exemplo, todos vocês aqui sejam professores de ciências, né? Que não tenha mais o professor de biologia, de química, tudo mais. Então, isso depende muito dessas relações de poder, né? E de quais são os discursos que prevalecem, beleza? Então, as coisas ditas, elas estão amarradas radicalmente, ou seja, de forma muito forte, às dinâmicas de poder e saber do seu tempo, tá? Deve existir na área de vocês, né, os temas que antigamente eram mais pesquisados e hoje não é nem de muito bom tom pesquisar, e temas que foram entrando na moda mais atualmente, né? É essa questão do que está em voga naquele tempo, né? Isso faz parte das dinâmicas de poder e saber, beleza? E aí, por fim, tem a heterogeneidade discursiva, mas essa parte eu vou deixar para introduzir na aula que vem a fala sobre intertextualidade, beleza?